nosso podcast cheio de vida do Instituto de Educação Maria Salomé. Eu estou muito feliz porque eu acho que você já percebeu, né? Você não está só ouvindo, você está vendo a gente aqui. Nós estamos estreando hoje o nosso videocast da Maria Salomé. Não é mais só podcast, você também vai continuar ouvindo pelo Spotify, né, se for mais fácil para você, mas também no YouTube, aqui o nosso videocast da Maria Salomé. Estamos muito animados. André Soares e Wagner Oliveira, da Live Inbox, essa grande produtora, tá aqui com a gente, com todo o equipamento. São 3 câmeras, uma grande produção. A gente está no estúdio da Mega, com holofotes, tudo que a gente merece. Muito brilho pra gente falar da melhor escola de Vitória da Conquista, essa é a minha opinião, então tá tudo bem, né? Da Escola Maria Salomé. O nosso assunto hoje é tarefa escolar. Então, vou logo falar qual é o assunto para você ficar ligado aí, porque eu sei que é uma dificuldade que nós mães, pais, nós temos. A gente fica ali com o cabelo arrepiado, né? Ai, meu Deus, é a hora da tarefa. Ou às vezes não. Eu já vi mãe que é super tranquila, que o filho faz a tarefa de boa. Inclusive, a gente quer essa dica sua de como fazer, eu particularmente quero, para entender como é que você faz o seu filho fazer a tarefa de uma maneira tão tranquila. Eu sou Ellen Villanova, jornalista, atriz e mãe de Estela, que é aluna da Escola Maria Salomé. Vamos conversar? Eu quero apresentar logo quem está hoje aqui na nossa roda, que é Marli Rabelo, supervisora geral da Escola Maria Salomé. Dá um oi aí para os nossos pais e mães. Oi, Ellen, tudo bom? Eu quero dar um oi aqui geral e dizer que eu estou muito feliz da gente fazer essa videocast, né? Esse videocast, porque é um tema muito importante, eu acho que é um tema polêmico, mas que deve ser esclarecido, sim. Muitas mães têm dúvidas sobre como agir, né, no momento da tarefa de casa. E eu acho que, assim, foi muito legal a gente ser convidado para falar desse tema e a gente está aqui para tentar esclarecer da melhor maneira possível. E quem está também aqui conosco é Verusca Borba, psicóloga da Escola Maria Salomé. Ela linda! Boa! Olá, Verusca! Olá, né? Mais uma vez aqui, uma alegria sempre. Adoro o microfone, adoro câmera, adoro tudo isso. Adoro essa oportunidade da gente estar fazendo essa troca com vocês, principalmente desses temas que fazem parte, né, do dia a dia de quem tem filho em idade escolar, de quem acompanha o filho, de quem está ali no dia a dia. Então, muito bom poder estar aqui hoje para a gente falar sobre isso. Bom, vamos ouvir logo os principais interessados no assunto, que são as crianças, né? Elas ainda não sabem que elas são as principais interessadas no assunto, mas elas são sim. Vamos ouvir aí alguns áudios que a gente pegou da galerinha, dos alunos da Escola Maria Salomé. Eu gosto de fazer tarefa e eu faço rapidinho. Annalise, do primeiro ano, conta pra mim a verdade, Annalise. Você gosta de fazer tarefa? Não, Por quê? porque é chata. E como é que você faz na sua casa pra ter que fazer? A mamãe obriga? Como é que é? Eu faço porque tenho que fazer para ser inteligente. Laura, do primeiro ano, você gosta de fazer tarefa, Laura? Sim, Sério? sim. Como é que você faz? Chega em casa já faz? Demora pra fazer? Não, eu já sei de várias coisas. Eu faço tarefa sozinha. Eu tranco a porta do meu quarto e faço. Sério? Sim, Então você adora fazer. sim, E quem é que corrige? Alguém corrige depois da tarefa? sim. Às vezes eu erro algumas coisas, mas a maioria das vezes eu consigo fazer tudo certinho. E qual a importância de fazer tarefa? Por que a gente tem que fazer tarefa? Para aprender as coisas e depois, tipo, para você não repetir de ano. Entendi. Obrigada. Agora tem Maia. Maia vai falar com a gente também. Maia também é do primeiro ano, tá aprendendo a ler e escrever. Gosta de fazer tarefa, Maia? Sim, É mesmo? muito. Como é que é? Você chega em casa, já faz? Conta pra tia como é que Chego em é. casa, eu tomo banho. E aí? Aí depois eu troco de roupa e vou almoçar. E a tarefa faz que horas? Eu faço 3 horas. E faz rapidinho? Eu faço... rápido. E no dia que não tem tarefa? Eu faço pulseira. Faz pulseira, ótimo. E vende? Gente, que maravilha esses áudios. A gente ouviu Annalise, Laura, Maia, teve mais um aluninho. E vocês perceberam que são todos do primeiro ano, porque eu achei um momento crucial em que a tarefa ela realmente começa a ter um peso e também que cada um falou uma coisa. Então, é a individualidade do ser humano, né? Isso. É a percepção de cada um, né? A gente percebe que, assim, vocês valorizam muito essa individualidade e o quanto isso é importante, porque ouvindo na prática,
a gente percebe, um gosta, outro não gosta, outro acha chato, outro quer já fazer a pulseira depois, né, para vender, porque vocês também ensinam educação financeira. Mas vamos lá, vamos falar desse assunto aí. Por que fazer tarefa escolar? A gente vê que algumas escolas não colocam isso muito em prática na educação no Fundamental 1, na educação infantil. E eu sou mãe de aluno e sei que desde a Nido, Estela, com 2 aninhos, já fazia tarefa. O que é que o método Montessori defende? Essa polêmica, fazer tarefa desde cedo, não? Por que a Maria Salomé investe tanto em tarefa? Bem, eu acho que para dar essa resposta e ficar mais bem entendido, né, a gente não pode fragmentar ela. A gente precisa dar uma resposta mais completa. Então, assim, eu penso, e a metodologia Montessori também pensa, que quando a gente tem o nosso filho, a criança nasce na primeira infância, a gente precisa muito trabalhar para formar esse homem completo, que é o que Montessori sempre levantou a bandeira, né? Que ela chama do homem holístico, um homem completo para viver em sociedade. E a gente sabe que hoje nossa sociedade mudou, exigem habilidades do adulto que antes ainda nem se existia, mas hoje a gente exige um profissional muito mais completo, um adulto muito mais completo, né? Muito mais engajado e autônomo. Então, o Montessori já tinha isso desde o início, do princípio. Então, para mim, existem 3 princípios fundamentais que a família tem que colocar na sua rotina, na rotina da criança e na rotina familiar, né? Desde quando a criança nasce. Primeiro, que é o lazer, né? Isso é importante, a gente não pode tirar da criança, precisa ser colocado, ter o horário do lazer, ter o horário do ócio produtivo também, né? Mas até o lazer precisa ser respeitado as faixas etárias. Vou dar um exemplo, a questão do celular. Colocar a criança com menos de 1 ano, com 1 ano, com 2 anos no celular para que ela se distraia, isso não é lazer, né? Eu acho que a criança nessa idade precisa de muito mais movimento, corpo, aprender com as experiências. Então, o celular não é um lazer. Às vezes é uma opção da mãe porque ela está ocupada e precisa que a criança fique quieta. Mais fácil, né? Então, a gente não vê isso como um lazer. Mas, enfim, eu acho que o lazer tem que ser preservado, sim. Outro princípio que é fundamental é justamente a manutenção da saúde e da higiene. Então, tem coisas que o lazer é brincar, à vontade e como a criança quer, claro, de acordo às regras para não se machucar, como eu falei, obedecendo à faixa etária. Mas a manutenção da saúde e da higiene, ela não é negociável, né? Você precisa ensinar a criança desde cedo, desde bebê, que precisa se escovar os dentes, que precisa tomar banho todos os dias, que precisa lavar a mão antes das refeições. Que precisa botar cinto, né? de segurança. Que precisa colocar cinto de Exatamente. segurança, que precisa se alimentar bem, né? E a gente vai fazendo todo aquele jogo de cintura para colocar uma verdura, uma fruta. Então, isso também faz parte de uma rotina. Assim como, né, o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Então, desde pequenininho, essa criança precisa ser estimulada a desenvolver suas habilidades socioemocionais e cognitivas. Então, o contexto de aprendizagem, ele precisa estar constante em casa, né? O pai precisa estar envolvido nesse estímulo ao contexto da aprendizagem. Então, quanto mais você estimula a literácia, ou seja, o momento de contação de história, né? O debate de um tema, visitas ao museu, mesmo que seja online. Eu vejo a preocupação de pais em suas viagens de lazer, de estarem também levando as crianças à aprendizagem cognitiva, né? Aprendizagem cultural. Então, a tarefa de casa, ela também faz parte desse processo de desenvolvimento cognitivo. Eu queria pontuar uma coisa que eu achei importante, que geralmente a pessoa associa, é muito puxado, é só tarefa, e você, no início, já pontuou o lazer, né? Sim, você não está sim. excluindo o lazer De quando forma vamos só fazer tarefa. Não, o lazer é importante, né? Importantíssimo. É fundamental. E é como Marli falou, o lazer entendendo que deve ser respeitada a faixa etária e que a criança precisa experimentar, porque o lazer só em frente à tela, isso hoje é totalmente condenado e a gente também sempre alerta para isso. Então é importante esse ócio criativo, esse momento que a criança tem livre também. Os pais têm medo hoje de a criança ter tédio. E algumas crianças às vezes falam para a gente, eu estou entediada. Estar entediado é ótimo nesse contexto, porque a gente está acostumando as crianças a manterem-se sempre ocupados, mesmo na hora do lazer. O lazer ele tem que estar fazendo alguma coisa. Às vezes o lazer é ficar de papo pro ar ali, entendeu? Olhando nuvem no céu, ou brincando com o seu cachorrinho, o seu gato, essas coisas. Então isso também faz parte dessa rotina, como Marli já ressaltou.
Agora eu queria ouvir uma mãe, né? Porque a gente está falando aí da importância, até porque assim, o assunto é longo e a gente não vai se estender muito, né? É uma para pontuar aí, de repente você, pai, mãe, que queira procurar a escola também, conversar sobre esse momento. Agora eu queria falar uma coisinha. Teve uma aluna aí que falou, né? Ah, eu adoro fazer tarefa em casa, sozinha. Eu fiquei assim, babando, quase que eu digo, ensina, Estela, pelo amor de Deus, a fechar a porta do quarto e fazer a tarefa sozinha, né? Eu ia amar. Só que aí depois eu falei pra mãe dela, elogiando, poxa, Bruna, mãe de Laurinha. E aí, Bruna, que legal, Laurinha faz a tarefa sozinha. Ela disse, é o quê, Ellen? Faz a tarefa sozinha? Solta aí o áudio de Bruna pra gente ouvir o que é que ela disse sobre isso. Como é que é pra fazer tarefa? Gente, é um caos. É? É um caos, eu vou falar. Ah, verdade! Em casa, a gente sempre encontra algumas barreiras, mas ao mesmo tempo também a gente vai procurando meios de vencer essas barreirinhas que aparecem. Tem dias que as crianças estão mais cansadas, aí dá mais trabalho, dão um calunduzinho, mas a gente tem que usar de alguns meios, alguns artifícios para poder estar contornando essas situações e a gente consegue vencendo essas atividades aí. Com o Levi é mais tranquilo, o Levi é mais espontâneo, quer poder ficar livre mais rápido, então consegue fazer as atividades com mais facilidade para poder se livrar logo. Mas aí você fica nervosa, como é que é em casa? Acaba ficando impaciente? Sim, tem aqueles momentos que bate aquele desespero, aquela falta de capacidade, assim, às vezes eu me sinto incapaz de não estar conseguindo transmitir o conteúdo, mas a gente respira e concentra novamente na atividade. E às vezes a incapacidade também da gente, poxa, não tô conseguindo fazer ela gostar da tarefa, né? É essa a minha dificuldade, né? Que a gente não tem a didática, como os professores têm em sala de aula. Então essa, na verdade, eu acho que é a nossa maior dificuldade, a falta da didática para poder estar fazendo essa atividade com ela. Mas a gente respira um pouco, retoma e estamos conseguindo aí. Eu achei muito interessante o depoimento de Bruna, porque eu me vi nisso. Nós não somos preparadas para ajudar o filho a fazer tarefa. A gente não tem a didática. E chega num ponto até que a gente tem dúvidas sobre determinadas ações. Eu já cheguei nisso. Eu já cheguei, um anfíbio, réptil, tal, deu uma confusão ali. Então, e esse sentimento de incapacidade, será que eu estou forçando? Será que eu estou fazendo ela não gostar de fazer tarefa? O que é que a gente faz, gente, pelo amor de Deus? Bem, eu vou voltar na mesma tecla. Quando a gente está falando sobre manutenção de saúde e higiene, se a pergunta não fosse tarefa de casa e fosse assim, como é que é o momento de tomar banho, de vestir, de escovar o dente, de comer, né? Aí eu creio que muitas mães também iriam dizer, mas eles falam daqui a pouco e se irritam. Então, é um processo de aprendizagem, como qualquer um, né? Então, é um processo de ensinamento de rotina, de ensinamento de hábitos. O criar o hábito a criança não nasce com aquele hábito. Então, a gente vai desenvolver hábitos. Então, como o hábito da manutenção da saúde, de colocar o cinto, a gente todos os dias fala a mesma coisa, a tarefa não é diferente, né? Até porque a criança ainda não vê, assim como escovar os dentes, ela ainda não vê uma consequência negativa do fato de não querer fazer. Né? Isso só vai acontecer lá no futuro. Por exemplo, o dente vai cariar, né? Se você não se dedica a uma tarefa, você vai ter dificuldades lá no futuro. Então, realmente, a mãe precisa ter todo esse trabalho de saber contornar, né? Mas saber também impor a hora que precisa ser colocado cada coisa. E esse futuro está bem perto, né? Tá bem Porque perto. a partir do segundo ano já tem provinha. Já tem. O futuro já São habilidades que ela tem que ser construída agora. E a gente entende e sabe, né, cientificamente, de que a grande janela de oportunidade de todas as aprendizagens de uma criança é de 0 a 6, né? Para tudo. Né? As habilidades psicomotoras, sociais, habilidades de relacionamento social, que é outra coisa também que a gente pode aqui pontuar um pouquinho, né? Que tem a ver também com isso, são construídas nessa faixa. Então, tem pais que falam assim, não, eu quero que a criança nesse momento brinque, seja leve, mas tem habilidades que cognitivo, como eu falei, são 3 principais, é lazer, é manutenção de saúde e é cognitivo. Então, o desenvolvimento cognitivo nessa faixa etária é essencial.
Então, se ela fica a educação infantil toda só brincando, sem a responsabilidade de um lazer, sem a provocação desse estímulo cognitivo, que a gente está organizando as funções executivas, quando ela chega no segundo ano em diante, ela já vai trazendo um prejuízo. Entendi. Né? Então, claro, cabe à família a organizar essa rotina e, sim, entender, como ela falou, cada filho é de um jeito, né? Então, o Levi, como ela colocou, é mais rápido, ele vai e tal, a outra já posterga mais, mas é entender também que as crianças são diferentes e que o momento para eu fazer tarefa talvez não seja o momento que o outro está pronto para fazer tarefa. Então, entender a dinâmica interna da criança facilita a organização da rotina e facilita também o resultado dessas habilidades. E é importante, a gente vai voltar, né? Acho que todo mundo aqui vai ficar falando muito de rotina, porque realmente é importante que a família estabeleça uma rotina, que possa privilegiar esses aspectos que Marli já apontou, mas, acima de tudo, que seja uma rotina que seja possível ser mantida na casa. É importante isso. Não tem como a gente falar, né, de tarefa de casa ou de outros hábitos também de estudo sem a gente pontuar a questão da rotina. É importante, sim, que tenha um momento para que aquilo seja realizado, que seja, às vezes, até negociado, sim, com a criança. Né? Não é barganhar, mas é negociar. Olha, nós temos aqui algumas tarefas para a gente cumprir em casa. A gente pode incluir, né, na tarefa guardar o brinquedo depois que brinca, né? O tirar o prato da mesa depois que se alimenta, o horário de fazer a sua tarefa. A tarefa é uma coisa da criança. É importante que a família também valorize, que a família também não fique se queixando, porque às vezes a própria família se queixa muito também. Tem que fazer transferido, tarefa, né, criança. Então, como a Marli falou, precisa haver um estímulo nesse sentido também, né? De falar, olha, agora é o momento, vamos lá, olha, tudo bem, tem o horário do seu desenho, mas você vai fazer a tarefinha primeiro, depois você pode assistir o seu desenho. Lorena, mãe de Nina, de Arthur, ela falou, e tem um outro também Rafael. que tá na Rafael, 3, né? Uhum. Que um já passou pela Maria Salomé, Idades 2 diferentes. idades diferentes, né? Pessoas diferentes. E ela falou que ela costuma colocar um ambiente claro, colocar uma água e colocar um chocolate quente. Você me preocupa. Eu falei, meu Deus, se eu for colocar um chocolate quente todo dia pra ela vai amar fazer tarefa, mas essa barganha que você falou, não, como é que é isso? O importante é que a gente entenda, assim, que um ambiente que vai favorecer, que criar todo um estímulo, que seja um momento prazeroso para todo mundo. Porque é importante a gente entender, assim, um momento prazeroso, gente, não é dizer também que a criança só vai fazer o que ela gosta e o que dá prazer. Porque a gente também criar hábitos e aprender a conviver, né, inclusive em sociedade, é a gente também entender que nem sempre a gente vai fazer só aquilo que a gente gosta. Uhum. Que nem sempre a gente só vai ter esses momentos de prazer. Não é saudável também uma vida só cheia de prazer. Mas que tem alguns momentos em que a gente vai se dedicar a algo que a gente não gosta. E aprende a tanto. gostar, né? Exatamente. Porque é muito legal também quando uma criança termina uma atividade e recebe um elogio da mãe e fala, poxa, que legal, olha, você pintou direito aqui, pintou dentro do espaço, olha, sua letrinha está melhorando, olha como cada vez você está melhor aqui nessa atividade. Então, isso é um estímulo também. E quando não tá melhor, que tá pirraçando, não quer fazer a letra, faz bonita na sala, na hora de casa bota uma letra feia, eu fico apagando, me dá nervoso. Vale punição? Não vai brincar se não fizer direito? Olha, punição a gente geralmente não recomenda. O que a gente recomenda é que tenha esses combinados antes mesmo. E uma coisa que eu acho que vale um alerta, né? Se a criança tem buscado mais atenção no momento de fazer a tarefa, e se a atenção é no momento em que ela pirraça, em que ela não faz desse jeito, é porque ela está querendo mais atenção dessa mamãe ou desse papai. Então, vamos entender também que muitas vezes a qualidade do tempo que está sendo passado com a criança, né, precisa também verificar isso. Eu tenho outros momentos em que eu posso estar com os meus filhos. Ir além, né? Isso. Ou eu só fico com os meus filhos também na hora da tarefa. E eu não estou criticando aqui não, viu, mamães e papais? Eu estou falando da nossa realidade mesmo. Muitas vezes a gente tem um tempo mais curto, a gente tem um horário, você já chega cansado em casa também. E o seu filho, muitas vezes, vai usar, sim, essa coisa da tarefa para ter mais tempo de atenção. Porque se ele fizesse a tarefa rapidinho, talvez você ficaria ali com ele 20 minutos. Quando ele demora, você fica 1 hora com ele. Gente, que interessante. E eu costumo até, pegando o gancho da fala de Vé, eu costumo até dizer aos pais o seguinte, se o seu tempo é pequeno com seu filho, e o tempo tem que ter um tempo de qualidade, e a tarefa é o único momento que você fica com seu filho, e esse momento está sendo desgastante, é melhor que você não faça a tarefa com ele.
utilize esse tempo para coisas melhores, né? Coisas que vão construir vínculos afetivos melhores. Vai estar sempre ligado ao vínculo afetivo ruim, né? É a hora da tarefa. Mamãe está aqui para a hora da tarefa e aí vai Mamãe ter aquele é chata. desgaste. Mamãe é chata, mamãe cobra. Então, nesse momento, atribua a outra pessoa acompanhar essa tarefa, para que ela possa aproveitar melhor essa qualidade de tempo e esse tempo que ela tem com a criança. Até por uma questão que a gente estava comentando antes de começar a gravar, nos bastidores, de ter mãe que faz a tarefa na hora do almoço. Eu fiquei Na hora do surpresa com almoço, isso. ou à noite. Como é que é isso? A criança É. comendo e fazendo tarefa? Tem Sim, também. Porque às relatos. vezes é o momento em que a família tem. E aí, com certeza, não vai ser produtivo. Não vai ser um momento bom. Vai ser um momento mesmo de desgaste para todo mundo, até mesmo para a criança. Até porque também tem umas mães que falam, mas é a hora que ele quer. Ele quer chegar da escola e fazer. Eu falei assim, mas aí cabe também a família a introduzir o aspecto da rotina. O almoço é fundamental em família. É o momento que a gente vai discutir nosso dia, vai falar daquilo que cada um fez, né? Então, ele pode almoçar, depois de almoçar, né, fazer sua higiene, e aí sim, se ele quer fazer logo a tarefa, é justamente, a mãe percebeu que aquele horário é produtivo para ele. Então, mas permita num lugar limpo, que não seja na mesa da refeição, né, que ele vá para sua escrivaninha, vá para o seu cantinho da tarefa e faça. Então, ele também está pontuando, está mostrando à mãe qual é a hora que ele tem melhor qualidade de dedicação para essa tarefa. Exatamente. Eu não sei vocês, mas eu tô achando maravilhoso ter esse acolhimento, duas grandes profissionais, né? Eu tô me sentindo assim acolhida, tô tirando as minhas próprias dúvidas de mães que também trouxeram para mim, para que eu fizesse essas perguntas aqui. E é tão bom a gente ter esse momento extra, né? Extra classe, literalmente, para estar com vocês, que são profissionais incríveis, para tirar. Tá sendo muito, muito especial mesmo. Eu tô amando, espero que você também. Olha, tem um depoimento aqui muito interessante de uma aluna que foi da Maria Salomé, Letícia Souza. Hoje ela é do Colégio Oficina, eu conheço pessoalmente, é minha vizinha, e eu vejo quanto ela é estudiosa. Eu fico assim, perguntando à mãe dela, Flávia, como é que você conseguiu? Sabe o que ela pede presente, gente? Mãe, por favor, só um reforcinho de química, só um reforcinho. A menina só tira 10, 9 é o mínimo, e eu fico, como é que você fez isso? E aí ela me falou da importância da Maria Salomé nesse processo de criar uma disciplina e um hábito, né, de rotina de estudo. Vamos ouvir aí Letícia Souza. Olá, eu sou Letícia Souza, ex-aluna da Maria Salomé, e vim contar um pouquinho da minha experiência. Eu estudei na Maria Salomé a partir do 2º ano do ensino fundamental, que foi o ano que eu cheguei em Vitória da Conquista, e desde cedo a forma com que as atividades foram cobradas e a maneira didática de sempre tentar ensinar mais o aluno foi muito importante na minha vida acadêmica até hoje. Neste ano, eu estou no 2º ano do ensino médio, eu estudo atualmente no Colégio Oficina, mas a forma da Maria Salomé sempre foi muito regrada e sempre me ajudou muito a compreender como executar as atividades e, claro, sempre com o apoio das professoras e dos meus pais também. Lá me eram cobradas não poucas tarefas, eram extensas e exigiam o pensamento, a criação de uma linha de raciocínio lógico, que inclusive eu tinha algumas dificuldades, porém eu consegui ir melhorando, consegui aprimorar essa questão junto com meus pais e professores desde cedo e me ajuda até hoje por motivos de... São questões que eles levantam que são utilizadas até o fim da vida, no sentido não apenas acadêmico, mas também nas vivências, na forma de resolver problemas diários que nós enfrentamos. E é claro, a organização, a disciplina é uma coisa que é cobrada desde cedo da Maria Salomé. E é uma coisa que é necessária para a vida, não só na questão estudantil novamente, inclusive para conseguir organizar horários, para conseguir organizar uma vida depois da escola. É muito importante ter essa disciplina que eu tenho graças a Maria Salomé e ao apoio de todos lá. É um relato lindo, né, gente? E resume tudo, comprova tudo que vocês falaram aqui. Eu chego, me arrepio, a gente tava falando desse áudio mesmo, Sim. porque ela fala disso, da rotina, do hábito que ela tem, do sucesso acadêmico. Ela já fala acadêmico, né, que ela tem. Ai, gente, comenta isso aí. Então, eu acho que ela tocou pontos fundamentais quando a gente fala dessa rotina bem trabalhada na educação, na infância, na primeira infância e na segunda infância também. Quando a gente fala desse desenvolvimento cognitivo, dessa rotina, desses hábitos, a gente está falando do desenvolvimento das funções executivas. Hoje, nós adultos somos cobrados
pelas nossas funções executivas. O que é que nos é cobrado hoje? Resolução de problemas, né? Liderança, né? E até a liderança, que às vezes é um pouco confundida, às vezes o pai fala assim, mas meu filho é um líder, porque às vezes ele dá birra e consegue, a gente tem que entender o que é ser um líder de fato. Gente. O líder é aquela pessoa que sabe ouvir o grupo, né? Colocar suas ideias, saber gerir conflitos para se chegar a uma meta. A birra é diferente. Ele chega a uma meta, né? Mas sem resolver conflitos e sem resolucionar os problemas, né? Ele chega pela birra. Ele chega na meta, mas é pela birra. E a gente está falando de uma função executiva muito importante, assim como outras que ela colocou, a responsabilidade, a gestão de tempo. Hoje nós vivemos num mundo muito dinâmico e quem não constrói a gestão de tempo, ela se perde na sua rotina mesmo. Ela não consegue fazer muitas coisas, ela se perde, ela planeja muitas coisas para um dia e não dá conta de quase nada. Então, hoje a gente está falando de profissionais e pessoas, não só os profissionais, que precisam desenvolver essas habilidades. E elas são construídas lá na primeira infância. Quando a gente fala dessa rotina, a gente fala de sim, a tarefa não é uma coisa legal, mas precisa ser cumprida, porque você precisa desenvolver certos mecanismos e certas habilidades. Então, ela foi muito pontual, muito bem colocada na sua fala. Eu achei interessante porque ela deu mesmo esse contexto de tudo que vocês falaram e eu percebo nela um aspecto emocional também muito tranquilo, porque Letícia é uma menina tranquila, ela não fica ali ansiosa, ela faz as coisas e ela é uma ótima leitora também, ela lê muitos livros. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela fala, eu tive o apoio dos meus pais e dos meus professores. E aí, mais uma vez, dentro de casa, a gente precisa ter não só o estímulo, o exemplo também dentro de casa, a valorização desse esforço da criança. Claro que assim, não vamos exagerar também, né? Achando que eu tenho que agora só falar da escola, só falar do estudo, só falar... Porque também isso não, né? A criança tem outros aspectos na vida dela, mas que são importantes que a família valorize isso, que a família também possa estar pontuando, possa exemplificar, inclusive, né? Todo mundo faz coisas que não gosta, mas a gente faz bem feito, inclusive, porque a gente sabe que vai ter um resultado lá na frente. Então, quando a gente fala dessas funções executivas que são construídas durante a infância, é justamente para preparar essa criança para chegar aí, lá no 2º ano do ensino médio. A minha filha também é colega de Letícia e eu também fico muito encantada com essa condição que ela tem de planejar o dia dela, de planejar a semana, de como isso vai ser executado. Às vezes eu fico, minha filha, mas é muita coisa. Ela fala, pode ficar tranquila, mãe. Eu já sei como é que eu vou fazer, né? Eu vou fazer tal coisa assim, eu vou em tal lugar, depois eu venho em tal lugar e eu consigo estudar em tal horário. Ou o contrário, olha, eu vou ter que deixar alguma coisa, às vezes até um lazer, alguma coisa que ela goste. Mas para você chegar no adolescente de 16 anos, 17 anos, que está lá no ensino médio, pensando no vestibular, isso foi construído aqui na infância. Então, é essa base que a gente tem que ter e que as famílias precisam entender. Porque papai e mamãe nem sempre vai ser fácil mesmo. Tem até um ditado que diz, né? Se está sendo fácil, é porque você não está fazendo direito. Então, envolver-se na educação dos seus filhos, nessa construção toda, né, de um serzinho que está aí em desenvolvimento, dá trabalho. Vai exigir de você buscar também outras estratégias. Aí vai exigir do pai e da mãe também a utilização das funções executivas deles, que é justamente buscar solução para os problemas que você está tendo. Então, como é que eu vou solucionar isso? Né? Eu estava conversando com você, Kendra, eu falei, muitas vezes as mães falam assim, não vou botar num reforço, eu não quero uma banca, é como se fosse um sinal de fracasso pessoal, sabe? Fracassei como mãe, eu vou colocar na banca. Não, gente, muitas vezes é uma estratégia que você tem, como Marli falou, se é um tempo que está sendo tão desgastado ali, bota outra pessoa para fazer essa parte da tarefa. Eu já ouvi mães falando, eu estou prejudicando a minha relação com meu filho. Exato, porque fica sempre uma coisa desgastante, uma coisa pesada. Então, muitas vezes, pedir ajuda de um profissional é a melhor solução, é a melhor forma, às vezes, também de resolver o dilema da tarefa de casa, do dever de casa. Mas a minha sugestão, a de Marli, a da escola como um todo, das nossas coordenadoras, invistam em buscar soluções para esse dilema. E mesmo, troquem mesmo, como você falou, tem mães aí que tem menos dificuldade nisso, que já descobriram outras coisas, mas é importante que a gente entenda assim, gente, escola, ir para a escola é como escovar os dentes. Você não negocia.
Isso faz parte da rotina, tem que ser feito. Eu gostei. A tarefinha também é do mesmo jeito, Gostei né? muito disso que você falou sobre reforço escolar. Nosso tempo já está quase esgotando, mas eu queria falar dessa vida que a mulher tem, né? Muito corrida. Eu sempre associei também o reforço escolar com uma criança que não está aprendendo muito, que está com dificuldade. Vocês estão mostrando uma outra visão. Tem um depoimento de uma mãe que já está no ponto aí, a gente já vai ouvir. Mas a gente hoje, muitas trabalham o dia inteiro, às vezes nem consegue ir para casa almoçar, chega ainda tem a obrigação social de fazer uma academia, uma obrigação também íntima de estar bem, né, com o seu sua própria saúde. Ainda vai malhar, volta cansada. Então, o reforço pode ser assim. E a gente tem um depoimento aí de Paula, mãe de Arthur, que vai conversar com a gente um pouquinho também. Eu vou bater um papo aqui com Paula. Ela é mãe de Arthur, que está no 1º ano. E no caso dela, ela optou pelo reforço escolar. Por que essa escolha, Paula? Oi, Ellen, tudo bem? Então, na verdade, eu sempre acompanho aqui as atividades de Arthur, sempre estou em contato com a professora, com a coordenação. E fui chamada na escola, né, para a gente falar um pouquinho sobre a questão de Arthur. Arthur, ele estudou aqui na Lido, logo após veio a pandemia, ele ficou 2 anos sem estudar. Fez reforço em casa, mas não era a mesma coisa. Então, assim, a gente estava achando que ele foi muito prejudicado por conta disso. Então, a gente queria que ele acelerasse mais o potencial. Ele tinha mais potencial para dar, né? E em casa não estava rendendo muito, porque chegava da escola e tô cansada, ia assistir um pouco de TV, depois vamos fazer tarefa. Agora não, vou lanchar. Agora não. Então, assim, acabava que em casa eu só estava conseguindo fazer a tarefa com ele à noite, e era aquela coisa por obrigação mesmo, e só a tarefa da escola. Então, ele não estava rendendo mais nada. E a gente achou que isso estava realmente tendo impacto nele aqui na escola, porque a professora trabalhava na escola, porque tem que ser uma relação casa-escola. Então, a professora trabalhava na escola com ele, mas eu não conseguia trabalhar com ele em casa. E aí eu optei em botar no reforço, porque ele vai 4 dias na semana para o reforço. No reforço ele faz as tarefinhas da escola, depois ele faz tarefinhas extras, leitura. Então, assim, ele deu um upgrade assim muito bom depois do reforço. E fora de casa faz tudo direitinho, né? Não, fora de casa só elogios, minha filha, só elogios. E inclusive isso faz bem para a relação mãe-filha, porque quando ele chega do reforço, aí ele pode brincar, eu deixo ele jogar um pouco, ele vai fazer as atividades dele, o futebol, o judô, o que ele queira fazer, e a paz reina dentro de casa, entendeu? Isso é maravilhoso. A paz reina dentro de casa. Foi a melhor frase. Eu queria que vocês concluíssem, então, aí, né, sobre o assunto tarefa escolar, de tudo isso. Foi tão amplo, né? A gente ouviu pais, a gente ouviu crianças, a gente ouviu quem gosta, quem não gosta, quem tem dificuldade, quem não tem. E, então, tarefa escolar é importante, sim, tem que ser feito e é para o futuro. Então, eu acho que ela foi muito sábia na sua percepção. E essa fala aí realmente fechou tudo aquilo que a gente vem falando. Que quando não dá para a mãe fazer, ela não pode administrar tudo. A gente não pode se sentir nessa obrigação de ser a super mãe, né? A gente precisa também, como a Verusca colocou, trabalhar nossas funções executivas de estratégia, resolução de problema, para resolver o problema da rotina e essa rotina ser de tal forma que traga benefícios, né? Porque o que a gente vê, eu que trabalho em consultório psicopedagógico e recebo crianças com dificuldade de aprendizagem, o que eu vejo e avalio? Muitas dessas crianças que às vezes até os pais pensam, tem TDAH, tem déficit de atenção, muitas delas, depois de um diagnóstico, são chegadas à conclusão que não tem nem TDAH, nem déficit de atenção, nem nenhum transtorno de aprendizagem. O que ela não tem é aquilo que a gente falou, a construção dessa função executiva. Então, ela se perde, ela se atrapalha, ela não sabe gerir o tempo, ela não sabe se dedicar a uma coisa, ela não tem foco nem meta, então, ela não tem autoavaliação. Então, isso tudo vai atrapalhar a vida dessa criança na sua continuidade. Então, trabalhar todos esses elementos na primeira infância e dar continuidade no Fundamental 1 é essencial, não só para a tarefa de casa, não só para a rotina em casa e na escola, mas para a construção desse ser humano que vai se relacionar nessa sociedade, que vai cobrar todos esses aspectos. Até porque você falou uma coisa agora, né? Da criança conseguir se virar, vai chegar uma hora que nós, mães, não vamos dar conta. Não dá. Química orgânica eu nunca aprendi.
Quando chegar lá, minha filha, se ela não souber fazer sozinha, o bicho vai Ela tem pegar, que se né? virar. Ou ir atrás, como estratégia, de recursos, como um cursinho, como uma falou aí. Eu vou em um cursinho, eu peço um curso para complementar. São recursos, são as estratégias que a gente tem. Perfeito, amei. Verusca, quer pontuar mais alguma coisa aí sobre o assunto? Eu só quero dizer o seguinte: invistam na solução quando a tarefa de casa for um problema. Quando não for, ótimo, compartilha mesmo, né, essas dicas com outras Ensina, mães. é. Mas se é um problema, busquem soluções, porque elas existem. Só não desistam, né? É impossível desistir. Então, e a gente está na escola também, marca um horário, a gente vai lá, conversa, e todo mundo junto chega aí a uma solução para o problema. Delícia. A gente comenta aí, coloca os seus comentários, as suas dicas, conta pra gente como é que é na sua casa, que com certeza os profissionais da Maria Salomé vão ler, vão ficar mais espertos, vão ficar mais atentos às nossas necessidades, porque a gente precisa sempre dessa troca, né? É uma via de mão dupla, a gente precisa da construção família-escola. A gente vai ficando por aqui e quem vai se despedir com a gente, claro, são os nossos queridos tio Beto e tio Zé. Solta aí pra gente, André. É o nosso 5º bloco aqui de áudios pra gente dar um tchau pra você muito carinhoso. Até o próximo videocast, que agora é videocast, né, gente? Agradecemos, Beijos. foi maravilhoso. Vamos pra gente, né? Até a próxima. Tchau, pessoal.